Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, a última e derradeira mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. Mesa redonda e a última, ao qual nós discutimos assuntos do futebol nacional, futebol internacional, dentro e fora das quatro linhas. E como vocês sabem, também, cada programa nosso nós contamos, cada programa, em todos os programas, com um comentarista convidado e mais do que isso, um comentarista que faz parte da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível. E vocês já perceberam que do meu lado esquerdo, lado direito da tela dos senhores, está mais uma vez o João Guilherme. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Diga olá para os colegas. Olá os amigos que estão nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E mais uma vez vamos falar muito de futebol. Vamos falar de futebol e hoje nós vamos tentar... nós vamos comentar a respeito de um time que é importante para, dizem que 40 milhões de brasileiros, né? Nós vamos falar da final, o tema do nosso programa é a final da Libertadores da América 2019, num jogo só, um jogo épico, concordamos, João? Foi um jogo épico? Jogo épico, jogo histórico. Épico, histórico. Pela primeira vez a Libertadores está sendo disputada num único jogo. O jogo seria realizado em Santiago, mas foi por questão política, de segurança, foi transferido para Lima, capital do Peru. E aí nós tivemos, num sábado do dia 23 de novembro de 2019, vai ficar no coração de cada flamenguista do Brasil e fora do Brasil, nós tivemos a final entre o poderoso River Plate, o Clube Atlético River Plate, versus o Clube de Regatas do Flamengo. A história toda, vocês sabem. O River jogou melhor no primeiro tempo, nós vamos repetir tudo aqui. O Gabigol foi lá e decidiu, né? Começar assim com o João Guilherme a respeito dessa final. João, justo? Justo o título do Flamengo? Acho que olhando o investimento, olhando o time, justo. Talvez não tenha sido o melhor jogo do Flamengo de Jorge Jesus. Talvez o Flamengo errou muito, algo que você não via acontecer, principalmente no primeiro tempo, que o River, depois do gol, o gol que surgiu numa falha do Flamengo, o River dominou, teve oportunidades, poderia ter saído com resultado melhor no primeiro tempo, mas se olhando o Flamengo, como eu gosto de falar, a estrutura do Flamengo, que o Flamengo fez nos últimos anos e ele está colhendo agora, acho que é merecido pela gestão, por ter um técnico vencedor, por ter um técnico que não tem medo de ganhar, por ter um planejamento bem feito. Não fez uma boa partida na final, mas se você, é aquela história do futebol, se não vai na técnica, você supera com raça, e foi assim que o Flamengo fez. E eu acho que, concordando com o que o João disse, é nessa hora que o jogador diferenciado, pelo menos não falar badalado, que o badalado, os caras falam muito no lado negativo, mas é nessa hora que esse jogador que você contrata peso de ouro não faz a diferença. O Flamengo jogou muito mal a primeira etapa, a segunda, é claro que por condições normais de temperatura e pressão, já diziam os engenheiros, né? O Flamengo iria buscar um pouco mais o jogo, e aí o Galhardo, numa falha assim, que ele vai carregar pro resto da sua vida profissional. Lembrando que não é porque ele errou nas substituições do River Plate que nós deveríamos, no Brasil é costumeiro fazer isso, crucificar o profissional. O que ele vem fazendo desde a reconstrução do River Plate é digno de aplausos, concorda? No jogo mesmo, eu acho que o Galhardo, ao mesmo tempo que ele errou na substituição, ele acertou na escalação, na forma que o River jogou, porque ele conseguiu anular, principalmente no primeiro tempo, as principais peças do Flamengo. Ele sabia que todas as jogadas sairiam do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, e a única maneira de conter o ímpeto do Bruno Henrique e do Gabigol em receber essas bolas era atrapalhar ao máximo a movimentação desses dois meias que eu falei. E uma outra coisa interessante é que o Rafinha e o Felipe Luiz, eles não sentiram em momento algum no primeiro tempo a vontade para subir, e não subiram. Então o River entendeu o jogo do Flamengo, assistiu os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é verdadeiro baile que o Flamengo está dando nas outras equipes do ponto de vista técnico, não há dúvidas, né, João? Não dúvida. Existe um time no Brasil jogando bola, vamos falar 2, 3, né? O Flamengo, o Grêmio, o Atlético Paranaense. Mas mesmo assim... E o Santos, obviamente, né? Os 4, mas acho que mesmo assim... 3 bons e um muito bom, que é o Flamengo. São 3 o Flamengo bons, muito acima dos outros. Então, o Flamengo muito acima.
Aí tem Grêmio, Atlético Paranaense e o Santos Futebol Clube, que o Santos Futebol Clube, dos times que não foram campeões esse ano, ele foi o melhor, né? Eu acho que dá para você classificar como Flamengo, que é um jogo que você tem o prazer de assistir. Grêmio, Atlético e Santos, um jogo que dá para você assistir. Tranquilamente. E o resto você assiste porque gosta de futebol. O cara vai assistir um jogo do Palmeiras, vai assistir um jogo Palmeiras e Corinthians hoje. Só palmeirense e corintiano assiste, na verdade? E só eles sentem emoção. Isso se não tiver mais nada para fazer também, porque tá triste. Palmeiras e Corinthians no segundo turno foi 0-0 até os 45, o Corinthians fez aos 45, o Palmeiras empatou 45. Quer dizer, que assim, o jogo se resumiu aos acréscimos. Uma ofensa à história, a camisa dessas duas equipes. Mas não vamos falar dos dois, não. Vamos voltar a falar do clube de regatas do Flamengo. Onde você percebeu que o Flamengo poderia chegar ao título? A partir de que jogo, João, você percebeu que ali o Flamengo poderia chegar ao campeonato? Porque a grande virada rubro-negra, eu acho que de mentalidade mesmo, de ambiente, foi aquela classificação a forceps contra o Emelec. Mas de onde você tiraria, assim, para você, qual foi o jogo da virada da equipe do Flamengo? Eu acho que o jogo do Emelec foi uma grande virada, porque foi o único que o Flamengo saiu perdendo e era o começo da era do Jorge Jesus no Flamengo. Aí, mas no próprio jogo contra o Emelec, no jogo da volta, o Flamengo ele faz os 2 gols rápidos, ele tem a oportunidade de matar, ele acaba meio que controlando o jogo, perdendo gols. Podia ter classificado no tempo normal, acabou levando para os pênaltis. Mas a partir do jogo contra o Inter, que já é um adversário muito difícil nas quartas de final, você vê o crescimento do Flamengo. Aí quando você pega o Grêmio numa semifinal, faz um jogo, empata jogando na arena do Grêmio, vai jogando mais lá, e você chega no Maracanã, você não toma conhecimento do seu adversário, você entra muito forte para a final e foi onde deu para perceber que o Flamengo brigaria pelo título. E diferente das outras Libertadores, né, pelo menos nos últimos 3 anos tem sido assim, essa era muito esparsa, os jogos eram muito espaçados, né? Tinha um mês, não tinha como na Libertadores do ano passado, dos outros anos, que você resolveria tudo em julho ali, enfim, os jogos eram muito próximos, mas o Flamengo, mesmo com essa distância, ele conseguiu vir numa crescente. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Após o nosso primeiro intervalo, vamos continuar falando sobre a final e sobre o clube de regatas do Flamengo, bicampeão da Libertadores. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o nosso segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. O tema do nosso programa de hoje é final da Libertadores 2019, que terminou com o Flamengo campeão da Libertadores ou bicampeão da Libertadores. E retornando ao assunto, num desses programas, debates esportivos engraçadinhos, digamos, aí da mídia nacional, eu vi que um comentarista em determinado dia, ele disse que talvez isso antes do Flamengo ter essa arrancada vitoriosa e positiva para o clube e para a sua torcida, que os 2 laterais contratados, já experientes, e põe experiência nisso, o Rafinha e o Felipe Luiz, os 2 contratados, eles iriam encontrar problema, que há uma diferença colossal entre disputar a Champions League e os torneios nacionais europeus e a nossa Libertadores aqui da América e o Brasileirão, que a gente sabe que o território aqui é mais inóspito, né, mais selvagem. João Guilherme, você acha que esses comentaristas erraram e por quê? Erraram. Você vê que talvez não na final. O Rafinha eu acho que ainda fez uma boa partida na final. O Felipe Luiz, o Felipe Luiz no primeiro tempo ele foi mal, ele errou muito, mas no segundo tempo ele cresceu bastante. Mas você vê que o Rafinha e o Felipe Luiz são os 2 pilares ali. É muita diferença de quando estão os 2 jogando para quando estão os reservas, ou você comparar com qualquer outro. O Rodinei, né? O Rodinei e o René, ou você comparando com titulares de qualquer outros clubes. A diferença do Rafinha para o Felipe Luiz hoje é muito grande. Então, pode ter ocorrido a dúvida pela questão de você jogar Champions League para Libertadores, a diferença técnica, diferença de estádios, diferença de viagem, de logística, de tudo. Porém, quando você vem para o time, que você torce, que você vem com vontade, que você quer jogar,
eu acho que acaba superando essas dificuldades e mostra o que o Rafinha e o Felipe Luiz fizeram. São 2 destaques do time do Flamengo. Além do poder técnico, do grau de experiência desses 2 atletas, que dispensa apresentações, e o João falou uma coisa cirúrgica, né, crucial aqui, é que os 2 atletas, com mais de 30 anos, 32 e 36, uma coisa assim, os 2 são flamenguistas. Sim. Os 2 queriam jogar pelo Flamengo nesse processo de reconstrução. Aí, eu falei isso num grupo de amigos, mas ele quis jogar lá porque tinha outros jogadores bons, mas isso é consequência, não é? Sim. Isso é consequência. Não, agora então, com 36 anos, no meio pro final da minha carreira, o time que eu torço está montando um time interessante e agora eu vou jogar lá no time que eu gosto. É uma coisa normal, os jogadores fazem isso. E os 2 queriam jogar no Flamengo. E o Flamengo acertou demais. É impressionante como é que o tempo e aquela história, né? Nós aprendemos eu acho que o legado do Flamengo, acho que fica para a vida, né, João? É aprender com os erros. Sim. Foi um clube que errou muito em 2015, 16, 17, 18. Concorda comigo? Onde você acha que o Flamengo acertou? O Flamengo ele sofreu muitos anos para acertar as dívidas, se reestruturar com o Bandeira, com Eduardo Bandeira. Ele foi se reestruturando, algumas vezes até montando times mais fracos, times que você sabe que não ia brigar por título. Muitas vezes, depois de 2009, que foi quando tinha ganho o Brasileiro, foi montando, chegou, briga para não cair, briga para não cair, vai para a Libertadores, sai nas oitavas, sai primeira fase. Foi se reestruturando aos poucos, deixou a casa certa e agora está colhendo os frutos do que plantou. Em vez de tomar atitudes erradas, tomar iniciativas sem pensar, sem refletir no que pode acontecer, como a maioria dos dirigentes faz, como dirigentes de clubes do estado de São Paulo fazem apenas por rivalidade, que não pensa no futuro do clube, pensa apenas na rivalidade. Eu quero ser melhor que você, e vai fazendo. Contrata. E a hora que a conta chega é a hora que começa a desandar. O Flamengo primeiro eu acho que eu sei de quem que você está falando. Eu acho que dá para falar de quase todos do futebol paulista. Mas esse aí eu sei quem que você está falando. Aí o Flamengo reestruturou, quitou dívidas, foi se estruturando, elaborou os projetos, contratou, viu o que precisava. Precisa de lateral esquerdo, precisa de lateral direito, precisa de atacante. Então foi no melhor, buscou o melhor e contratou, montou o elenco e agora colheu os frutos. Que timaço, né? Timaço. Abel chegaria até onde com esse Flamengo? Abel Braga. É difícil falar até onde chegaria. Pode ser que o elenco do Flamengo encaixasse e conseguisse o título, ou também pode ser que não passasse do Emelec nas oitavas. Mas eu vou dar um exemplo de uma comparação. Você quer fazer uma analogia? Quero fazer de como o treinador faz a diferença. Vamos pegar o Jair Ventura no Santos, ano passado, que tinha Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Rodrigo, hoje no Real Madrid. Nossa. É um trio de respeito. Meu Deus. E o Santos estava na zona de rebaixamento com ele. É saber trabalhar as peças. Você tem que saber trabalhar, você tem que saber tirar o melhor de cada um. Não adianta você ter um jogador com a inteligência do Bruno Henrique, com a capacidade ofensiva, com a velocidade, com a raça que ele tem, e você botar ele na ponta para voltar a marcar o jogo inteiro. Não adianta você pôr o Gabriel, que tem o faro de gol, que é um atacante leve, que sabe fazer gol, que bate bem com as 2 pernas, você puxar ele para o meio para criar jogada e você não dá a liberdade dele atacar. Então você tem que saber usar as peças. O Abel Braga no Flamengo, ele pouco contou com o Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta é o melhor meia do futebol brasileiro hoje. Crucial na final. Jogou muito na final. Crucial. E é difícil falar até onde chegaria. Poderia acontecer do título, do elenco se fechar e chegar, mas eu acho que a mudança para o Jorge Jesus também foi fundamental. Se tivesse que distribuir em percentuais no jogo do River, nessa partida única, acho que a grande facilidade de um jogo único é que você faz uma análise única, né? Se pudesse distribuir percentual, tá? Você tem 100%. E você tem 2 atores ali, ou 2 grupos, para distribuir o percentual de responsabilidade sobre o título. Quanto ficaria para os 11, para os atletas, e quanto ficaria para o Jorge Jesus, segundo você? Pelo que você viu do jogo.
disposição tática do Flamengo, sabendo segurar em tese uma superioridade do River Plate. Bom que não tomou o segundo gol, né? Sim. Mas você não vai responder isso agora, João. O João vai responder isso, eu também vou, né, dar uma opinião a respeito desse percentual. Qual a participação percentual do Jorge Jesus e do elenco flamenguista nesse título rubro-negro? Vamos para o nosso último intervalo, já voltamos. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol num outro nível aqui pela RVC. Antes do intervalo eu deixei para o João Guilherme, para mim também, para você que está acompanhando o programa, flamenguista ou não, qual o percentual ali, participação no título, se nós pudéssemos, né, cometer essa, digamos, essa sandice, enfim, tentar de forma racionalizar algo irracional, que é tentar determinar percentual de responsabilidade exitosa no título rubro-negro. João, quanto ali o elenco foi responsável e quanto o senhor Jorge Jesus foi responsável? Eu acho que, primeiro, antes de eu falar números, para demonstrar o carinho que os jogadores têm pelo Jorge Jesus e o carinho que a torcida do Flamengo tem pelo Mister. Eu acho que não tem como você... Seria injusto você falar, não, participação é maior do elenco que do treinador que do elenco. Eu acho que ali pode ficar 50-50. O elenco, porque entendeu a causa do Jorge Jesus, não desistiu. É um jogo que eu acho que, se você chega 43, 44 segundo tempo, você está perdendo uma final de Libertadores para um time como o River Plate. Botou o time para frente. Muitos jogadores ali na consciência já teriam desistido do jogo. E o Jorge Jesus foi preciso nas alterações. No momento que o Gerson sente a lesão, ele entra com o Diego. O que o Diego, que era o titular antes, saiu por causa de uma lesão, não sabia se voltava a jogar bola esse ano ainda, volta e faz na final, é mérito do Jorge Jesus ter acreditado no Diego, na entrada do Diego no jogo. Então não tem como você desvalorizar ou deixar, não equilibrar a participação do Jorge Jesus com o elenco do Flamengo. Na ousadia do Jorge Jesus também de se tirar o Arão, entrar com o Vitinho, o Flamengo ficou sem volante naquela altura do jogo. Exatamente. Eu pergunto, qual treinador deixa o time sem volante? Tem treinador que em jogo de campeonato brasileiro contra time que está sendo rebaixado, ele joga com 3 volantes o jogo inteiro. Imagina numa final de Libertadores. Esse treinador, esse aí que você falou, sem falar o nome, ele te deixou nervoso. Eu guardo certas mágoas ainda. Entendi. Eu também guardo algumas. Né? Melhor nem falar. Eu vou diferir um pouco do João. Eu acho que esses 5 minutos finais dos 7 minutos finais que o Jesus mudou a equipe, e esse elenco já estava com o Abel, né? E ele foi lá e propôs uma mudança de mentalidade, intensidade de jogo, enfim, essa coisa toda. Eu colocaria 60% para o português e 40% para o elenco. E eu já antecipo, hein? Flamengo que tome muito cuidado, que valorize o profissional Jorge Jesus, porque vai chegar a proposta para ele. Com certeza. Ele já disse, ele falou meio com sotaque, eu tenho minha missão quase que completa aqui no Flamengo. Será que ele tem a missão completa no Flamengo? Então o Flamengo que trate de valorizar bem esse profissional. Sim. Porque não sei um Flamengo sem o Jorge Jesus hoje, porque os jogadores entenderam, isso faz muita diferença, né, João Guilherme? O exemplo dos jogadores ter entendido era que o Vitinho... por muito tempo foi cobrado pela torcida como uma contratação milionária que não rendia. E hoje ele é um jogador, praticamente o 12º, 13º jogador do Flamengo, que não tem nem como se falar 12º, 13º, 14º, porque o Flamengo tem um elenco tão bom que tem tantas opções para entrar. Você tem um time titular como tem, você tem o Diego, o Vitinho no banco. Aí o Vitinho é um jogador que entra todo jogo, é decisivo, vem sendo importante. Quando o Flamengo tem desfalque por convocação, por lesão, suspensão, entra o Vitinho, desequilibra. O que o Jorge Jesus, as apostas do Jorge Jesus, o que o Jorge Jesus mexeu com o elenco do Flamengo ele conseguiu recuperar, né? Vamos pegar lá. Confiança. O Rodrigo Caio, numa dessas veículos, ele disse que a maior emoção da vida dele agora, o grande título da vida dele foi
com o Flamengo sendo campeão da Libertadores, uma clara provocação ao time dele, que foi revelado, que é o São Paulo Futebol Clube. A questão do Vitinho, sim. E um outro jogador que ele estava jogando bem no Santos, mas ele teve uma passagem na Europa que foi um desastre, que era o Gabigol. Sim. Tanto é que agora estão atrás do Gabigol. E o empresário dele, nesse processo de reconstrução, mas isso é uma discussão que é o Flamengo que tem que entrar em conta, tem que resolver isso. Não é a torcida, não é a mídia, não somos nós. Informações que nós temos é que a proposta que o Gabigol fez para a renovação do seu contrato, ela é 4 vezes maior do que, em termos salariais, do que ele ganha hoje. Alguma coisa como se ele ganhasse 500 mil, ele quer 2 milhões. Eu não vou falar a respeito o jogador, ele recebe aquilo que ele acha conveniente, né? E o clube vai e paga, né? O Flamengo tem que tomar esse cuidado também. Então, do mesmo jeito que você tem lá o Jorge Jesus que criou essa filosofia, você tem, de um outro lado, você tem que segurar. Uma coisa a gente... E também serviu de experiência aqui, antes de começar o programa, em off, estávamos falando sobre diferenças salariais, né? No mesmo elenco, o Flamengo tem que tomar cuidado disso. Acho que o Marcos Braz, que é um cara, né, ele sabe como a coisa funciona. Você não vai pagar 1,2 milhão, 1,3 milhão, 2 milhões para um jogador, enquanto você tem um carregador de piano ali que recebe de 150, 200 mil. Você acha que dá certo um negócio desse ou não? Ah, é difícil, né? O cara vai correr pelo outro sabendo que o outro ganha 1 milhão a mais, né? Fica complicado. Salários equivalentes ajudam muito no elenco. Perfeito. Também. Você não é flamenguista, mas Gabigol sendo negociado, quem que você traria para resolver as questões aí nesse buraco considerável, caso ele saia do Flamengo aí? Quem você traria? Lembrando que parece que para o Flamengo dinheiro não é problema. É difícil, né? Porque o Gabigol, você perdeu o Gabigol, é um jogador novo, né? Jogador que, apesar da passagem ruim dele na Europa, sim, eu acho muito que menino. Foi muito cedo, foi para o clube errado. Acho que foi para um futebol italiano que sendo tá decadente, que estava caindo. Depois o futebol português que não vejo também. Eu só não falo que olhando todo respeito, também não falo que é o pior dos grandes países da Europa, porque acho que o francês ainda é um pouco abaixo. Só tem um time só. Mas é difícil substituir o Gabigol. Sinceramente, acho que ele hoje... tinha ido para o espanhol ou para o inglês, sim, o alemão, sim, mais força. Agora esses dois mercados, olha... Ou até mesmo segurado um pouco mais no Brasil e mais maduro. Eu também mas perdendo o Gabigol, sinceramente, hoje, pelo menos no futebol brasileiro, eu não vejo alguém que possa substituir a altura. Mas olhando, já que o Flamengo está com dinheiro, está sonhando, por que não pensar num nome de Cavani, que hoje é banco do PSG? Cavani, rapaz. Cavani talvez seja uma realidade, talvez é uma coisa que você nunca imaginasse. Mas ele está no PSG, há sempre a notícia que ele não vai renovar. E por que não pensar? É sul-americano, o Uruguai está ali do lado, mais perto de casa que Paris, por que não acreditar? E o Cavani, não vou desmentir, o Cavani é meu sonho de consumo para vestir a 9 da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas eu não vou falar que a diretoria do Palmeiras contrata muito bem. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer, João, mais uma vez, muito obrigado pela presença no programa. Que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, espero que tenham gostado e mais uma vez parabéns ao Flamengo, que foi merecidamente campeão da Libertadores. E se jogar o que vem jogando, não que briga de frente, mas tem chance de levar o Mundial. Eu tô pensando se jogar desse jeito, de forma concentrada, e não fazer o primeiro tempo contra o River Plate, aquilo ali ficou de aviso, dá para beliscar o Mundial. Se você for ver dos últimos anos, as últimas finais de Mundial, eu acho que essa é a que o sul-americano tem mais chance de voltar a conquistar o título. O melhor sul-americano que chegou. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência dos senhores. Só que antes aqui eu tenho que mandar um abraço, né? Vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Vou mandar um abraço para alguns flamenguistas que acompanham o nosso programa e são pessoas que são conhecidas, enfim, pessoas que acompanham o nosso programa. E eu tinha prometido fazer esse programa do Flamengo e ia citá-los aqui, queridos amigos. Nós temos a Natália Maia, Josemir Landes de Taubaté, Eldo de Paula de Taubaté, Lucas Mathieu, que você conhece, cansou de ir em jogos do Taubaté com você, é flamenguista, sabe quem que é, né, Lucas? Chegou a fazer um programa conosco. Em Minas Gerais, nós temos a cidade de Cruzilha, temos o Luciano Cunha e o Felipe Manuel, flamenguistas, e nós temos o Lucas Jardim, né, que é do Rio de Janeiro, e o Gustavo Almeida, que fizeram aquele reality show comigo,
lá no Esporte Interativo. Grandes flamenguistas, um enorme abraço para os dois. Felicitei os dois após o jogo, foi no domingo. O Lucas está em Lima, está voltando na terça-feira, 2 dias depois do jogo. O Gustavo está no Rio de Janeiro. E um abraço aos dois queridos rubro-negros. E o Dexter, que é de Taubaté, né, aqui, torcedor do Flamengo, ex-aluno da ETEC, né, e ele tem uma parte curiosa que ele perguntou para mim e para outro rapaz lá no grupo se ele deveria ir no jogo. Eu falei, meu amigo, não pense, vá. E ele ficou muito feliz e nos agradeceu por ter auxiliado, pelo menos em ideia, dele cometer essa loucura bem legal, né? Mas melhor, né? Não existe nada melhor que fazer isso, né? Com certeza. Não tem nem comparação. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, saudações à nação rubro-negra, esperamos que outras equipes também tenham a competência que o Flamengo teve, né? A todos meus amigos que acompanham aqui, os flamenguistas, e tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus.